E agora, exclusivo, Bastidores CNN abre espaço para uma entrevista importante. A gente conversa ao vivo com o advogado Fábio Van Garten, ex-secretário especial de comunicação do governo de Jair Bolsonaro, a Jussara Soares, quem viabilizou essa entrevista, também presente na tela. Seja bem-vindo, Van Garten, aqui ao Bastidores, espaço aberto. E eu vou deixar a Jussara Soares fazer a primeira pergunta. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Jussara. Boa tarde, Tainá. Estou à disposição de vocês. Eu não sou de dar muita entrevista, mas tendo em vista o meu depoimento de ontem da Polícia Federal, atendendo ao meu pedido da minha amiga Jussara, não pude deixar de estar aqui no programa da CNN. Boa tarde, Fábio. Obrigada pela entrevista. Boa tarde, meus colegas e a todos. Quero começar perguntando justamente do seu depoimento ontem, em que você foi chamado a prestar esclarecimentos sobre uma suposta tentativa de obstrução de investigação. Quais foram as declarações que você passou à Polícia Federal? E queria saber, ontem você disse também que poderia ajuizar uma ação por denunciação caluniosa a quem te acusar de ter tentado obstruir essa investigação. Jussara, obrigado pela pergunta, pela oportunidade de estar aqui. Efetivamente, ontem estive na sede da Polícia Federal em São Paulo, na Barra Funda, onde prestei depoimento através de videoconferência com um delegado bastante educado, bastante cordial, que estava na sede da Polícia Federal em Brasília. Relatei a ele todo o meu histórico de relação com o tenente-coronel Mauro Cid, do qual, durante o governo, eu fui muito próximo. O Cid me alimentava de informações com relação às crises, com relação ao dia a dia do presidente. O Cid era o bom dia e o boa noite do presidente. O Cid, como bem diz o presidente, tinha o telefone, que era o muro das lamentações, os mais diversos pedidos. As mais diversas solicitações chegavam através do telefone do tenente-coronel Mauro Cid. Quando acabou o governo, o Cid, em dezembro, na primeira fase da Copa do Mundo, veio na minha residência em São Paulo, assistiu um jogo da Copa com a esposa, com a filhinha pequena. Acabou até que a filhinha pequena se acidentou, fez um galo muito grande na cabeça. Eu sempre mantive uma relação amistosa, solidária, voluntariosa com o tenente-coronel Mauro Cid. Mais em janeiro, quando começam as crises de imprensa, e eu atuava como gestor dessas crises, a começar pelos móveis do Alvorada, depois os cuidados dos animais com as emas, depois as moedas do espelho d'água, depois a utilização do cartão corporativo, depois as vacinas, depois os presentes, mais recente a teoria absurda de golpe de Estado sem arma. O Cid, nas primeiras crises, enquanto liberto ainda, era a minha fonte de informação. Fábio, as acusações seriam de que o senhor teria procurado a família de Mauro Cid para demovê-los primeiro da contratação do César Bittencourt, até para que houvesse uma mudança de advogado, ou tentado obter informações sobre a delação premiada de Mauro Cid. O senhor rebate essas acusações que estão sendo apuradas pela Polícia Federal? Gustavo, muito obrigado pela oportunidade. Rebato integralmente. Não se pode confundir quem quer tumultuar, desorganizar, causar algum embaraço com quem de fato tinha amizade com o Cid e de quem tinha carinho pelo Cid, de quem sempre esteve ao lado do Cid. Em nenhum momento tentei buscar informações privilegiadas, em nenhum momento quis convencer o Cid de falar A, B ou C. O Cid tem a história dele, o Cid tem a opinião dele, e eu, como amigo dele, não preciso concordar com tudo que ele faz. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, em nenhum momento tive a intenção de obstruir a justiça, em nenhum momento tive a intenção de tumultuar, desorganizar, embaçar qualquer tipo de investigação criminal. Quais são as provas, Fábio, que o senhor utiliza para rebater essa acusação? O senhor está falando de gente que tumultua, que embaraça, que bagunça. O senhor está se referindo ao ex-ajudante de ordens, Jair Bolsonaro, Mauro Cid? Não, ele não faria isso na própria delação dele. Na verdade, eu que sou acusado disso e não ele nesse momento. Quem está tumultuando, então? Na verdade, precisa perguntar a eles
e aos órgãos investigativos quem eles acusam. Nesse momento, eu refuto de forma veemente essa tentativa de acusação até a minha pessoa. Não se pode confundir o meu histórico de relação com o Cid, bem como se alguém está tentando tumultuar, embaçar, embaralhar a investigação. Em meados de 23, eu recebo uma ligação do pai do tenente-coronel Mauro Cid, o general Lorena, pedindo que eu fizesse um favor de inscrever a neta dele, Giovana, num torneio hípico aqui em São Paulo. Eu não tenho contatos, eu não frequento, eu não sou sócio, eu não entendo nada de hipismo. Acionei o meu colega Paulo Bueno, que conhece e frequenta, e o Paulo, com muita gentileza, conseguiu a inscrição e, por felicidade, a filha do Cid acaba vencendo esse referido campeonato. Então, os contatos se deram exclusivamente nesse contexto. Repito aqui, tenho muito carinho, solidariedade, momento de dificuldade para a família, e a minha característica é ser o amigo das más horas. Eu jamais viraria as costas a um amigo que necessitasse de qualquer tipo de ajuda. Assim como você, Gustavo, Jussara e Tainá, sabem que eu mesmo fui uma das pontes para a contratação do advogado Juca para o Braga Neto, bem como a chegada do Celso Vilardi para o presidente Bolsonaro. Então, eu sempre estarei do lado do profissionalismo, eu sempre estarei do lado do bom profissional, da ética, da competência, não mediria esforços em prover o que há de melhor aos meus amigos. E, fechando a exemplificação disso, quando o presidente Bolsonaro tomou a facada no fatídico 6 de setembro, vocês bem se recordam, a Jussara estava lá, se lembra, eu mesmo fui o provedor do médico cirurgião levá-lo para Juiz de Fora. Então, nas más horas, pode ligar para mim, que eu vou resolver. Jussara Soares. Fábio, 3 perguntas rapidamente. O senhor visitou Cid na prisão? Qual foi a última vez que o senhor teve contato com o ex-ajudante de ordens? E se nesses contatos o senhor fez alguma sugestão para ele mudar a defesa? Eu estive com o tenente-coronel Mauro Cid na prisão, se eu não me engano, no comando militar aí em Brasília. Tive com ele sim, fui prestar solidariedade. Ele é pai de 3 menininhas, assim como eu também sou. E de novo, eu tenho um histórico de relação e eu jamais viraria as costas a quem quer que seja que tenha participado proximamente de mim no governo do qual participei. Respondendo a sua segunda e terceira pergunta, eu jamais influenciaria de qualquer natureza, qualquer decisão invadindo a privacidade, invadindo uma decisão da própria família. Eu respeito a decisão da família acima de tudo, eu posso dar a minha opinião no âmbito da amizade e jamais perguntaria ou ultrapassaria a fronteira de embaraçar, atrapalhar ou desorganizar qualquer que fosse a investigação que seja. E qual foi a última vez Fábio, que o senhor entrou em contrato com ele? Eu nem me recordo, Jussara. Assim, de fato, não posso precisar para não errar e não dar uma resposta desconexa. Mas, de fato, atendendo os pedidos até dos colegas de defesa, não é para falar, eu não falei. Essa investigação, Fábio, surgiu a partir da delação premiada de Mauro Cid. Ele teria afirmado que houve uma tentativa, pelo menos, de obter informações sobre a delação premiada dele por familiares e também que haveria uma pressão para que mudasse de advogado. Se o senhor está dizendo que não houve essa pressão, por que o senhor acha que Mauro Cid teria feito essa acusação diante da amizade de vocês dois? É bem oportuna a sua pergunta e até a pergunta natural que você faria, por que 2 anos depois? Por que tanto tempo depois, né, Gustavo? 2 anos depois e que, em tese, isso teria ocorrido. Mas eu acho que o que gatilhou essa declaração foram as matérias reveladas pela revista Veja, o tal do perfil, o tal áudio vazado. E aqui, de novo, é uma parte importante dessa história que eu faço questão de esclarecer aqui, que eu soube da gravação e das matérias e das conversas quando da publicação
e da respectiva veiculação da revista Veja. Em nada sabia previamente, em nada concordaria com gravar quem quer que seja, Gustavo. Fábio, qual é hoje a sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro? O senhor foi um dos nomes fortes do governo, atuou na defesa, depois deixou de atuar na defesa de Jair Bolsonaro, é muito próximo, entusiasta até da candidatura do filho dele, Eduardo Bolsonaro. O senhor se considera hoje um amigo? Houve um racha, será que a gente pode dizer assim, depois da sua demissão do PL, ao que consta a pedido da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Como é que ficou essa situação? Muito boa a sua pergunta, Tainá, ninguém tinha me feito antes. Em primeira mão vou dar à CNN. Eu continuo um fiel escudeiro da família, continuo um entusiasta da candidatura, quer seja de Eduardo, quer seja de Flávio, quer seja de quem o presidente determinar. Para mim, o candidato é o presidente Jair Bolsonaro, não há razões para que ele seja retirado do processo eleitoral em 26. Eleições sem o presidente Bolsonaro são eleições não democráticas. O fato do presidente ter se reunido com embaixadores, o fato do presidente ter participado em cima do trio elétrico do pastor Malafaia, que tantas vezes fez, sem nenhum real de dinheiro público, sem nenhum vício, sem nenhuma proibição, não o faz inelegível no meu ponto de vista. Eu estava do lado dele, tanto no desfile do 7 de setembro, quanto em cima do trio elétrico em 22, e foram eventos completamente desconexos, apenas unidos pela proximidade geográfica. Respondendo mais à sua pergunta, Tainá, Eduardo Bolsonaro tem tudo para ser um candidato muito competitivo. Eduardo Bolsonaro é um player importante, em nenhum momento disse que seria candidato. Eduardo passou a figurar nas pesquisas há uma semana, há 10 dias, após a capa da revista Veja, onde ele se coloca à disposição do pai, no caso da manutenção descabida do presidente não estar no rol eleitoral, dentre os nomes eleitorais. Então vejo com muito bons olhos a candidatura do Eduardo Bolsonaro, quer seja na cabeça de chapa, quer seja compondo chapa com algum outro nome. Entendo, de novo, muito boa sua pergunta, que uma chapa da direita, em não tendo o presidente Bolsonaro, faça mandatório ter o sobrenome Bolsonaro na chapa. Até mesmo de Michele? Até mesmo o da primeira-dama. Semanas ou dias antes, eu já trabalhava, quando vi a intensificação desse tema na imprensa, eu mesmo fui o primeiro a dizer sobre a possibilidade de ter uma chapa pura. Nada melhor do que se retirarem o presidente Bolsonaro de uma eleição de forma injusta e, no meu ponto de vista, no tapetão, nada mais necessário do que uma chapa pura. O bolsonarismo, como vocês bem sabem, como eu falo reiteradas vezes, o bolsonarismo é uma usina de votos. O bolsonarismo tem que ditar as regras. O bolsonarismo não pode ser capturado por quem não carrega de fato as mesmas bandeiras. É bem verdade, Jussara, Tainá e Gustavo, que a direita precisa passar por momentos de reflexão, precisa fazer uma meia-culpa no 8 de janeiro. A gente não tem que ter meias palavras para criticar quem invadiu, quem depredou e quem entrou sem autorização. E eu vejo, às vezes, a direita tendo um pouco de dificuldade em dizer, do qual eu falarei nesse momento, não se entra onde não se é convidado, não se depreda coisa que não lhes pertence e não se destrói patrimônio público. Então há que se identificar, há que se individualizar e há que se culpar quem entrou em repartições públicas, quer seja no Palácio do Planalto, quer seja no STF, quer seja em qualquer outro órgão público. Há que se identificar, há que se idealizar e há que se identificar, esclarecer e ter um julgamento justo e individualizado. Não se pode
decidir por uma pena de 19 anos a quem pichou com batom uma estátua. Não se pode generalizar velhinhas, vendedores de sorvete, vendedores de balão com penas de 10, 15, 20 anos. Não se pode esquecer o que fizeram com o Clezão, que não está mais entre nós. Então, há que se individualizar, há que se culpar de forma justa, com equidade nos julgamentos anteriores, sem nenhuma discrepância. Há que, fechando a minha fala, por favor, há que se à direita e à esquerda, muito fala-se em pacificação. E o pré-requisito para a pacificação é termos instituições sólidas, instituições equilibradas, instituições neutras. Não é a Polícia Federal do Lula, não é o STF de não sei de quem, não é. As instituições são do Brasil, as instituições pertencem ao Brasil. Então não tem o meu ministro, o ministro que eu indiquei. Então ou eu sou o inocente no meio de tudo isso, ou a gente tem que fazer um redesenho das instituições. Não se pode falar em pacificação com o presidente Bolsonaro fora das eleições de 26. Não se pode falar em pacificação quando você tem instituição A ou instituição B pivotando para o lado A ou para o lado B. Nós conversamos com o advogado Fábio Van Garten, ex-secretário especial de comunicação do governo Bolsonaro. Agradeço a presença aqui no Bastidores CNN. Fábio, sei que raramente você concede uma entrevista. E agradecer também a Jussara Soares, nossa grande analista de política. Muito obrigado aos dois. Gustavo, muito obrigado. Jussara, Tainá, é um prazer falar com vocês. Mais sucesso para vocês sempre. Vocês sabem que eu sou um fiel admirador de vocês. De fato, não dou entrevista, mas não poderia deixar de falar a minha leitura nesse momento. Um abraço para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Fábio. Jussara.